Merece a FEPAL, aniversariante, nosso reconhecimento pelo caminho de abertura e democratização que vem palmilhando nesses 40 anos, iniciado lá atrás, acanhado, quando o intercâmbio de ideias era restrito basicamente aos congressos organizados pela então COPAL. Estava muito fechada a América Latina, submetida às ditaduras, cujas funestas sombras lançavam-se sobre nossas instituições, esvaziando-as da sua ação política, fomentando a vida intramuros e o isolamento. As vias de comunicação ampliaram-se primeiro com a Caliban, revista bilíngue em cuja diversidade encontramos uma pátria. Vieram depois os recursos virtuais com novas formas de união e diálogo. Precisamos dessa fraternidade para fortalecer vínculos e firmar nossa identidade regional, ainda que considere necessário haver um maior espaço para a língua portuguesa dentro da nossa federação. Também a brasileira foi assombrada na década de 70 pela ditadura, e algumas sequelas perduram de certo modo até hoje. Éramos uma sociedade fechada, poder centrado, repelindo o novo. Recuando um olhar sobre nossa história, sabemos o que não queremos repetir e o preço que nos custaram as mudanças. O projeto agora é de descentramento, de abertura e de inclusão. O grande desafio é fazer face aos nossos próprios preconceitos. Estamos dando os primeiros passos. 40 anos de histórias, 40 anos de sucessivas gestões trabalhando para integrar os psicanalistas da América Latina. A FEPAL está de parabéns. Eu diria que ao longo destes 40 anos, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro vem trabalhando para ampliar o pensamento psicanalítico, para difundi-lo, levá-lo para os lugares mais longínquos, por exemplo, tendo sido a sociedade que fundou a aproximação com os países de língua portuguesa. Além disso, nessas últimas décadas, temos trabalhado também para ampliar o acesso à psicanálise, para torná-la menos elitista. Nós sabemos que a nossa prática é uma prática que, ao longo da sua história, ficou muito restrita àquela parcela da sociedade com condições de ter acesso às sessões de psicanálise, e isso ficando restrito a um número pequeno de pessoas, se considerar no conjunto das sociedades que compõem a FEPAL. E nos últimos anos, o nosso trabalho tem sido no sentido de ampliar o acesso à formação psicanalítica, sendo que nesse último ano, na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, nós implantamos as bolsas sociais raciais para pessoas negras, indígenas e refugiadas. Eu também considero um marco nas nossas lutas por uma psicanálise mais justa e mais diversa, considerando as populações da América Latina. Nesses últimos anos também conseguimos uma luta importante, que foi, junto à IPA, conseguirmos reduzir a frequência mínima de análise para 3 vezes por semana. É evidente que todos nós continuamos praticando psicanálise 4 vezes, ou quantas vezes o analisante estiver necessitando e considerarmos importante. Mas essa liberdade de pactuarmos isso com os nossos analisantes foi algo bastante significativo para a nossa comunidade da América Latina e também mundial. E um outro dado que eu considero assim, digno de brinde, né, de comemorarmos, são os 10 anos da revista Caliban, uma revista que mantém um diálogo vivo com a arte, que leva para todos os cantos da América Latina, para todas as sociedades, o pensamento da diversidade da América Latina, dos psicanalistas da América Latina, uma revista que tem mantido
essa variedade, privilegiando sempre trazer os países dos diferentes cantos da América Latina, trazer autores dos diferentes cantos da América Latina para, junto conosco, conversarem sobre os temas relativos à psicanálise, à clínica, à cultura, à comunidade. A FEPAL está de parabéns por essa realização, por manter ao longo de tanto tempo a nossa instituição, essa instituição que nos congrega, e por estar agora na maturidade, numa idade que já tem assentado os seus pés no chão, né? E já pode pensar em voos mais altos. Parabéns à FEPAL. Falar de futuro é falar de desejos e de expectativas, mas também é poder falar de projetos e do caminho de implementação de compromissos firmados no presente. O desejo para o futuro é de sociedades psicanalíticas mais abertas, mais inclusivas, que tenham podido superar uma história marcada pela segregação. A expectativa é de poder se descolonizar a nossa formação, instituindo uma psicanálise que se ocupe diretamente das questões próprias à realidade latino-americana. Nossos países estão enfrentando uma das crises mais complexas dos últimos anos. Seus efeitos serão sentidos ainda por muito tempo. E isto nos obriga a repensar a natureza injusta do modelo de sociedade que construímos nos últimos séculos, baseada na desigualdade. As desigualdades sempre existiram na história da humanidade e provavelmente sempre existirão. Se pensarmos na América Latina, lidamos com desigualdades raciais, étnicas, sociais, de gênero, de orientação sexual e tantas outras, formando um emaranhado de desigualdades. O que interessa para o futuro é o quanto a nossa sociedade pretende se ocupar das desigualdades que produz. Que tipo de futuro nós queremos construir? E qual é a implicação das sociedades psicanalíticas de formação nisso? Repetiremos o equívoco histórico de nos abster do debate político ou reassumiremos nosso papel de constantemente nos reinventar para os novos tempos? É preciso retomar a ideia de que o futuro depende das nossas ações hoje.